Muito bem, na aula passada eu fiz uma revisão vapt-vupt do conceito de taxa de variação, né, que é um conceito que vocês estudaram em cálculo 1. Né? O que é a taxa de variação? O conceito de taxa de variação aparece quando a gente tem alguma quantidade que depende do tempo t, né? Ou seja, a variável independente no problema é necessariamente o tempo. Né? Então, isso pode ser, por exemplo, a posição de um móvel com respeito ao tempo t, a quantidade de alguma substância, né? Eu falei água, por exemplo, que está evaporando, né? Varia a quantidade de água presente no recipiente como função do tempo t, né? Porque se está evaporando, está diminuindo. Enfim, tem uma série de situações onde a variável dependente é uma função da variável tempo. Em todos esses problemas, em todas essas situações, surge naturalmente a noção de taxa de variação, né? Nesse caso de y com respeito a t. Né? E representa a razão com a qual está mudando essa variável y com respeito a t, num determinado instante. Né? Se a gente tiver o gráfico de y como função do tempo t, né, para essa variável, né, essa curva em vermelho, então a razão com a qual a variável y está mudando com respeito ao tempo t em algum momento dado, em t igual a t0, né, quando y vale yz, essa razão vem dada precisamente pelo coeficiente angular da reta tangente. Né, por esse limite do Δy sobre Δt, quando Δt tende a zero. Né? Isso não é outra coisa do que a derivada da função nesse ponto. Né? Então, para que a taxa de variação de uma variável com respeito ao tempo t esteja bem definida num momento dado, num instante dado, é necessário que a derivada exista nesse ponto. Né? Se a derivada não existir nesse ponto, não está definida a taxa de variação dessa variável, pelo menos nesse ponto t. Bom, então, vou começar vendo um exemplo concreto, né? Um exemplo agora com uma EDO, onde aparece esse conceito de taxa de variação. Mas eu avisei vocês que vai ter muitas EDOs onde está esse conceito de taxa de variação. Às vezes vai aparecer de forma explícita no enunciado, mas às vezes vai aparecer de forma implícita. No enunciado ninguém vai falar de taxa de variação, mas ao se trabalhar aí com o exercício, a gente vê que aparece esse conceito. Neste exemplo daqui, por ser um primeiro exemplo, vai aparecer como algo explícito no enunciado. Tá? Este é um exemplo que eu peguei lá do Boyce de Prima. Tá? Então diz assim, um material radioativo desintegra a uma taxa proporcional à quantidade presente. Uma taxa proporcional à quantidade presente. Sabendo que 100 miligramas do material decaem para 82,04 miligramas em uma semana, né? Ou seja, a gente no momento inicial tem um material radioativo, né?
A gente começa com 100 miligramas desse material. Este material vai desintegrando no tempo e o dado é que depois de uma semana, né, sumiu o material, né, é um material radioativo e sumiu e ficaram somente 82,04 miligramas. Então agora vem as perguntas. Encontre uma expressão para a quantidade de material presente no instante T. Essa é a letra A. E a letra B, encontre o tempo necessário para que a quantidade de material decaia à metade da quantidade original. Material decaia, não vai caber aí, né? Vou continuar no lado esquerdo aqui em cima. Decaia à metade da quantidade original. Isso. Então, esse é um primeiro exemplo. Percebam que no próprio enunciado, né, aqui está sendo dito um material radioativo desintegra e aqui aparece a noção de taxa, a uma taxa proporcional à quantidade presente. No próprio enunciado diz que a lei que diz como que desintegra este material, essa lei, né, vem dada em termos de uma taxa. Né? Então, solução. Então, esse é um problema, digamos, em que não vem dada aqui no enunciado uma EDO. A EDO vai aparecer no momento em que a gente traduzir esse enunciado em alguma equação matemática. E a gente vai encontrar que essa equação matemática é uma EDO. Como fazer? Então, colocamos aqui letra A. Aqui vem a lei física que diz como é que se desintegra esse material. Né? Chamemos de Q maiúsculo de T, quantidade de material presente no instante T. Então, essa vai ser a incógnita do exercício, né? Porque o que é pedido na letra A diz: encontre uma expressão para a quantidade de material presente no instante T. Essa é a incógnita do problema.
Então estamos denotando essa incógnita do problema por Q maiúsculo de t. Então, a informação-chave que vai nos conduzir a uma equação para a incógnita Q de t é o que vem dito nesse parágrafo inicial. O material radioativo se desintegra a uma taxa proporcional à quantidade presente. Então, do enunciado, vem que a taxa com a qual desintegra o material radioativo de Q de t, né, diz que é proporcional à quantidade presente no instante t. Então diz que isso é proporcional à quantidade presente no instante t. Isso é o que vem dito nesse parágrafo, e isso é chave, vale ouro. Daqui vem a equação para a nossa incógnita Q de t. Do jeito que foi dada essa informação no enunciado, não vem dado aqui como uma igualdade, né? Só diz que essa taxa com a qual desintegra é proporcional a Q de t. Mas vocês sabem que isso aqui, essa relação de proporcionalidade, pode ser escrita com uma igualdade se a gente inserir aqui uma constante de proporcionalidade, né? Então, dq dt igual a alguma constante k vezes q. Né? Então, esta é a lei física que diz como desintegra esse material radioativo. Né? É uma EDO. É uma EDO de primeira ordem. E se a gente quiser colocar mais G ainda e analisar com calma, é uma EDO linear. É uma EDO linear de primeira ordem. Isto se encaixa na estrutura de uma EDO linear. Então, não esperamos que apareçam surpresas aqui, como aconteciam com algumas EDOs não lineares que a gente viu por aí, que poderia surgir alguma solução por baixo do tapete, assim, que não estivesse considerada na solução geral. Isso não vai acontecer aqui. Bom, está a EDO, mas não é dito ainda quanto vale essa constante de proporcionalidade K. Né? Bom, a gente vai resolver a EDO e a gente vai utilizar essas informações, né? Em t igual a 0 no momento inicial, né? A quantidade de material presente são 100 miligramas, isso é uma informação. E outra informação é que, transcorrida uma semana, em t igual a uma semana, a quantidade de material presente agora diminuiu para 82,04. Então, isso vai vir depois da gente ter resolvido essa equação diferencial, e a gente, com essas informações, vai determinar o valor dessa constante K e também de uma constante arbitrária que aparece quando a gente integra essa equação diferencial. Bom, é uma EDO de variáveis separáveis, né? Então, como desenvolvemos isto? Separemos as variáveis, né? Do lado esquerdo, dq dividido por q maiúsculo, e do lado direito, k vezes o diferencial dt. Separei as variáveis, dividi por q, multipliquei por dt, e agora tomo a integral indefinida nos dois lados da equação. Olha, eu vou apagar aqui o enunciado, vocês têm nas suas notas, né? Na medida que eu estiver resolvendo, né, quando eu passar para a letra B, simplesmente vou ler. Vocês têm aí nas notas de vocês escrito este enunciado. Muito bem. Tomando a integral indefinida. Do lado esquerdo, integral indefinida de dq sobre q. E do lado direito, constante k pode ficar em evidência, k integral de dt. As duas integrais indefinidas que aparecem aí são conhecidas de cálculo 1,
né? Do lado esquerdo aparece um logaritmo neperiano do módulo de quê? Vou deixar para escrever a constante arbitrária somente do lado direito. Aqui aparece K vezes T mais a constante arbitrária C. Né? Então, beleza, aqui a gente resolveu as integrais de cálculo 1, né? Mas o que a gente quer obter, né, na letra A é pedido obter que, como função do tempo t, a quantidade de material presente explicitamente como função do tempo t. Então agora vem essas manipulações extras matemáticas para que a gente consiga isolar. As passagens que eu vou fazer aqui já surgiram em algum exemplo lá atrás, e eu falei que aconteceriam com muita frequência. Bom, esta é uma segunda vez onde vão acontecer elas. Né? Como que a gente procede? Né? A gente tem uma igualdade do tipo logaritmo de valor absoluto de A igual B. Né? Isso implica que este valor absoluto de A, pela definição desse logaritmo, que é um logaritmo neperiano com base o número E, né? Fica que vem que o valor absoluto de A é igual ao exponencial de B. Então, neste exemplo aqui, vem que valor absoluto, módulo de Q, igual a exponencial de Kt mais C. Que é o que está escrito aqui. O B seria o que está do lado direito. Beleza. Então, as manipulações que eu vou fazer aqui já apareceram uma vez, mas gosto de repeti-las para que vocês assimilem, façam exercícios, repitam isso até que isso seja algo natural para vocês. Né? Ainda mantenho este módulo. Agora, aqui aparece exponencial e no expoente temos uma soma de dois termos, Kt e a constante arbitrária. Então você pode separar em dois, exponencial de Kt vezes exponencial da constante arbitrária C. Beleza? Depois, propositalmente agora, digamos, antes de me desfazer desse módulo, vou mudar a ordem, né? Vou colocar primeiro a exponencial da constante arbitrária, depois exponencial de Kt ali. Né? E agora, para me desfazer desse módulo de Q, né, eu coloco que Q é igual ou mais ou menos a expressão que eu tenho do lado direito. Né? Se eu tenho aqui módulo de Q é igual a alguma expressão, daí eu tiro que há duas possibilidades, que Q é mais essa expressão com o sinal mais ou essa expressão com o sinal menos. Muito bem, então se C é uma constante arbitrária, a exponencial de C é uma outra constante arbitrária, e esse sinal mais ou esse sinal menos pode ser absorvido nessa constante arbitrária. Então, tudo isto é uma constante arbitrária. Né? Então, vou chamar ela de K2. 2 para distinguir da outra constante K que apareceu. Bom, então, ótimo. Aqui a gente encontrou a solução da nossa equação diferencial. Esta era a equação diferencial de primeira ordem e esta é a solução geral dessa equação diferencial daqui. E envolve uma constante arbitrária. Em princípio a gente diz, não, mas aqui tem duas constantes. Em verdade é que aqui há duas constantes, mas só que a ideia original já continha uma constante K. Então, além dessa constante K que aparecia no enunciado, por causa de termos integrado essa equação diferencial, apareceu uma outra constante, K2. Né? Então, o que resta desta parte A do exercício é determinar o valor dessas constantes K e K2 a partir dos dados que são fornecidos aí. Né? Quais são os dados?
né, que inicialmente se dispunha de 100 miligramas, né, do material e que depois de uma semana diminuiu essa quantidade para 82,04. Então, uso dos dados. Primeiro dado, né? Inicialmente, usualmente quando a gente fala inicialmente, matematicamente a gente impõe isso dizendo que t igual zero, né? T igual zero semanas seria a unidade natural de tempo para ser utilizada nesse exercício é semana. Por quê? Porque aí diz que depois de uma semana tem 82,04 miligramas. Só por isso, né? Então, quando t igual zero, a quantidade inicial do material radioativo é 100 miligramas. Então, vou colocar aqui miligramas e aqui semanas, as unidades, para me acompanhar com as unidades. Então, o que eu estava dizendo que é uma convenção utilizar t igual zero para denotar o instante inicial. Mas você pode fazer isso sempre, tranquilamente. Alguém poderia ficar na dúvida, mas esse meu relógio não estava em t igual zero quando tudo isso começou. Suponhamos que meu relógio estava indicando t igual 2 semanas, quando começou tudo isso. Beleza, você pode resolver o exercício também colocando t igual 2 semanas inicialmente, tomando cuidado de quando utilizarmos a outra condição de que o material diminuiu para 82,04 miligramas. Nesse caso, t vale 3 semanas, uma semana depois. Você pode resolver assim também, vai se chegar à mesma conclusão, não há nenhuma incompatibilidade, tá? Mas por simplicidade se escolhe usar t igual zero para denotar o instante inicial. Bom, então vamos substituir t igual zero aqui e k e q, a quantidade q igual 100. 100 é igual a K2 vezes a exponencial de K vezes zero. Substituindo aqui, né? Então fica a exponencial de zero, né? A exponencial de zero vale 1. Então, ótimo. Daqui já fixou, já determinou o valor da constante K2 e vem que K2 vale 100. Beleza? Portanto, como é que vai ficando nossa expressão para a quantidade Q como função do tempo t? Q vai ficando como 100 vezes a exponencial de kt, né? Ainda a gente não conhece o valor da constante k. Ele vai vir de demandar a outra condição. Então, uso de dados. Esse foi o primeiro dado. O segundo dado, né, é aquele que diz que uma semana depois é igual a 1. Enfatizo que estou utilizando a unidade de tempo semana. Então, o enunciado diz que a quantidade Q diminuiu para 82,04 miligramas. Então, demandando que seja satisfeito esse outro dado aqui na equação, vai dar para a gente encontrar o valor da constante K.
Então, em 4 vem que 2 pontos. Do lado esquerdo vai que igual a 82,04 e do lado direito vem 100 que multiplica exponencial de k vezes 1. E daí ficou uma relação que obedece à constante k, e desta relação a gente vai tirar o valor dela. Né? Como que a gente procede? Isolemos a exponencial de k. Exponencial de k é igual a 82,04 dividido por 100. Isso implica que exponencial de k é igual a 0,8204. E finalmente, para isolar k, a gente toma logaritmo neperiano. Logaritmo com base no número e. Né? E daí vem que k é igual ao logaritmo neperiano de 0,8204. Ótimo. Se a gente quiser avaliar estas coisas numericamente, ou seja, a gente quiser saber o valor desta constante k, esse logaritmo, quanto vale esse logaritmo, né? Numa calculadora, por exemplo, se a gente vai lá, a gente vai encontrar que o valor numérico disto começa como menos 0,1979963. E aí vocês também, com uma calculadora, podem obter esse número com a precisão que vocês quiserem. Tá? A coisa é que é um número negativo, né? E não é de se surpreender que seja um número negativo, né? Porque aqui estamos calculando o logaritmo neperiano de um número aqui que se encontra entre 0 e 1. O logaritmo em qualquer base, né? Que não seja 1, qualquer base de um número que se encontra entre 0 e 1 dá um número negativo. Então tinha que ser um número negativo, isso aqui. Bom, a coisa então é que é para substituir esta expressão em 4 e daí a gente tem a solução do nosso problema. A expressão para q como função do tempo t. Então coloquemos aqui 5, né? 5 em 4. Daí vem que q vai ser, olha, vou escrever aqui mantendo a expressão do logaritmo 0,8204 vezes t. E se a gente não tivesse calculadora e a gente quisesse expressar a nossa solução, bom, a nossa resposta seria isso que está aqui. Né? Agora, se a gente quiser substituir o valor, aqui também escrevemos, né, que igual exponencial de menos 0,197963 vezes t. Essa é a nossa solução e está sendo onde t, o tempo t, né, que está sendo medido em semanas, transcorre a partir de t igual a 0 em diante. Né? T maior ou igual do que 0. Então seria 6. Ótimo. Isso é o que pedia o problema na parte A, que é a parte mais difícil do problema. Né? Só para aproveitar nosso resultado, né? Como é o gráfico desta função? Né? Talvez pensemos na segunda linha, melhor, onde está explicitamente que o expoente vale menos 0,19 vezes t. Né? Isso é importante porque a função exponencial que vocês veem em cálculo 1 aparece muitíssimo nas EDOs, nas soluções das EDOs. Né? E representa algo bem concreto. Neste caso, está representando como que muda a quantidade do material radiativo como função do tempo t. Então você tem que saber fazer o gráfico dessa função. Tá? Que t. Né? Como é o gráfico? É uma exponencial que decai. Né?
Então é uma coisa assim, ó. Aqui, né? E apresenta como assíntota horizontal, que é igual a zero. Né? Assíntota horizontal, quando o tempo t vai para mais infinito. Né? E está diminuindo. Né? E aqui está o valor inicial, que é 100. Né? E aqui está zero. E aqui a gente vê como vai decaindo. Bacana, né? Esse é um primeiro exercício com uma EDO. Né? Antes de passar para a letra B, que é muito interessante o que a gente vai calcular na letra B, né? Dou uma informação importante que talvez tenha mencionado o professor, a professora de cálculo 1 para vocês, mas que agora que a gente está encontrando isso numa EDO, na solução de uma EDO, é bom enfatizar isso. A função exponencial aqui com expoente negativo é uma função que decai, tá? Tende para zero, até aí tudo bem, né? Mas a parte importante que é bom saber em termos pragmáticos é que uma função que decai rápido pra caramba, muito rápido, né? Em cálculo vocês veem muitas outras funções que decaem, por exemplo, e que vão para zero quando o tempo vale infinito. Por exemplo, a função 1 sobre t, uma hipérbole. 1 sobre t é uma função que cai, né? Decai também satisfaz que quando t vai para o infinito, essa função vai para zero. Então, vou fazer um rascunho aqui, mas só um rascunho, aqui vou colocar tempo t, aqui vou colocar q. Então, por exemplo, o que eu estava falando, a função 1 sobre t, tá? Uma hipérbole. É uma coisa assim que decai, sim. Tá? Se eu continuar, o gráfico vai continuar decaindo, sim. Se eu fizer o gráfico de 1 sobre t ao quadrado, né, também decai. É uma coisa assim, e depois de 1, decai mais rápido, porque t ao quadrado, quando t é um valor muito grande, 1 milhão, 2 milhões, 20 milhões, t ao quadrado se torna algo extremamente maior. 1 sobre isso é algo muito minúsculo. Então, vai ficando a curva mais grudada aqui com o eixo, né? Por dar um exemplo, se depois fizer o gráfico de 1 sobre t à quarta, você outra curva aqui que gruda mais rápido no eixo horizontal. Tudo bem? Mas a parte que eu quero salientar aqui é que se a gente faz o gráfico da função exponencial de menos t, para ficar mais simples, mas aqui tem esse coeficiente aqui, bom, esse gráfico aqui pode ter algum valor que pode estar aqui em cima, mas a coisa muito mais rapidamente do que as outras, muito mais rapidamente vai encostar no eixo horizontal, muitíssimo mais rápido do que qualquer polinômio. Então, isso é uma coisa pragmática, tá? Aqui não vou comentar mais ao respeito, mas vai ter outros exemplos onde vou citar de novo essa propriedade, né? Essa propriedade de que a função exponencial encosta no eixo rapidamente. Isso significa que, por exemplo, aqui o tempo está medido em semanas. Então, talvez a partir de t igual a 3 semanas, se eu colocar aqui nessa fórmula t igual a 3 ou 5 semanas, né? Aqui eu avaliar, calcular esta fórmula, eu já esteja obtendo um valor que é pequeno pra caramba. Tenho que ver isso numericamente, mas é uma coisa muito pequena, como se já estivesse valendo zero. Não vai dar exatamente igual a zero, né? Aqui precisa de um tempo infinito para que isso valha zero. Mas quando você coloca na calculadora t igual a 5, por dar um exemplo, ou t igual a 10, por dar um exemplo, né, vai dar um valor que é muito pequeno, 0,0001, uma coisa assim, que para todos os efeitos pragmáticos, a partir de t igual a 5 semanas em diante, vai servir como se a quantidade já fosse zero, algo muito minúsculo. Né? Então, para os efeitos pragmáticos, vai acontecer como se o material tivesse se desintegrado, não num tempo infinito, depois de 5 semanas, como que a gente vê, opa, já não está malando, já não tem mais material presente, ou a quantidade é ínfima, nem dá sequer para medi-la. Né? Então, isso é uma propriedade da função exponencial que aparece, se manifesta muito nas soluções de muitas EDOs. Aqui estou colocando isso por vez primeira, mas vai aparecer de novo. Tá?
Então temos que responder a letra B do exercício. O que é perguntado na letra B do exercício? Diz assim: encontre o tempo necessário para que a quantidade de material decaia à metade da quantidade original. Né? Então, vou aproveitar este gráfico que a gente tem aqui. Né? A quantidade original do material radioativo é 100. Né? Então, aqui vai ter, por exemplo, quando T igual a 50, vou colocar aqui T igual a 50, que é a metade da quantidade original. E faço cortar com essa curva, que representa a quantidade de material como função do tempo T. Aqui vai me dar algum instante que eu vou chamar T asterisco. Então, o que é pedido para a gente obter na letra B é o valor desse T asterisco. Para que instante de tempo T a quantidade de material diminuiu a metade? Ou seja, agora é 50. Né? Então, pede-se obter T asterisco tal que avaliado nesse T asterisco seja a metade da quantidade de material original. Né? 1/2 dos 100 miligramas que a gente tinha originalmente, ou seja, 50. Bom, aqui a gente já tem a equação, né? Aqui a gente tem a expressão para Q como função do tempo T. Colocamos isso aqui e vai dar exponencial de logaritmo neperiano de 0,8204 vezes T asterisco. Opa! Pessoal, desculpem, aqui me faltou, né, o fator 100, né? Desculpem aí, vocês corrijam, talvez vocês já tenham percebido, né, que tinha um fator 100 aqui multiplicando essa exponencial, e é por esse motivo que quando t é igual a 0, isto começa em 100, senão teria começado em 1, tá? Então tem um 100 aí. Então, essa expressão aqui, multiplicada por 100, né, é igual a 50. Então, essa é a equação que a gente deve resolver para encontrarmos T asterisco. Bom, se a gente dividir por 100, exponencial de logaritmo neperiano de 0,8204 vezes T asterisco, aqui do lado direito vai ficar 50 dividido por 100, vai dar um meio, né? 0,5. Né? E a gente quer encontrar o valor de T asterisco, né? Tem uma equação para ser resolvida usando um logaritmo. Né? Então, se a gente tomar o logaritmo neperiano dessa igualdade, então vou escrever aqui do outro lado, no rascunho, uma propriedade que vocês têm que saber, né? Que eu já mencionei em algum momento, em alguma aula anterior, propriedade do logaritmo. Né? Logaritmo neperiano de e elevado a algum número p. Isso vale simplesmente p. Né? Então, aqui do lado esquerdo vai ficar logaritmo neperiano da exponencial de logaritmo neperiano 0,8204 vezes t asterisco, né, igual logaritmo neperiano de 0,5. Então, é aqui no lado esquerdo onde eu vou utilizar esta propriedade. Logaritmo neperiano da exponencial de algum número p, né, onde o número p estaria sendo esse termo todo. Né? Então, portanto, do lado esquerdo, aqui vem que o P seria logaritmo neperiano de 0,8204 multiplicando o T
asterisco, né? E do lado direito vem logaritmo neperiano de 0,5. E daqui a gente isola o t asterisco. T asterisco igual logaritmo neperiano de 0,5 dividido pelo logaritmo neperiano de 0,8204. Ok? E se a gente quiser saber numericamente quanto dá isso, né? Aí precisamos de uma calculadora, né? E esse valor aí vai dar aproximadamente 3,5 semanas, tá? É aproximadamente 3,5 semanas, que é a unidade de tempo que foi escolhida nesse exercício, né? Ou seja, demora 3 semanas e meia em que se diminua a quantidade original à metade, que passa de 100 mg de material radioativo para 50. Demora umas 3 semanas e meia, né? Bom, e aí finalizou o exercício. Tá? Eu só vou mencionar uma observação do tipo técnica, mas que é importante que vocês conheçam, né, para saber manipular operações com a função logaritmo, mas o exercício acabou aqui, tá? O exercício aqui, tá? Então, eu aproveito, observação, tá. Na nossa solução, né, vou só escrever de novo aqui qual era a expressão que a gente encontrou para a nossa solução, que é igual a 100, né, vezes exponencial de logaritmo neperiano de 0,8204 vezes t. Né? Então, há uma manipulaçãozinha matemática que se pode fazer aqui, que faz com que a gente escreva essa expressão de uma forma um pouquinho mais simples, mas que aparentemente possa parecer que seja diferente do que está escrito aqui. E é a seguinte, né? Exponencial de logaritmo neperiano de 0,8204 vezes t. Tá? Vou proceder passo a passo. Isso daqui, né, onde aqui é uma multiplicação, né, multiplicação com t, por propriedade da exponenciação, né, a gente sabe que isso é igual a exponencial disso, logaritmo neperiano 0,8204, e tudo isso elevado a t. Né? Isso é propriedade da exponenciação. Se vocês quiserem, de outra forma, se eu começar com o lado direito, exponencial de um número, e tudo isso é elevado a outro número t, a resposta desse cálculo é equivalente à exponencial da multiplicação desses números, desses expoentes que aparecem aqui. Isso é propriedade da exponenciação, que vocês têm que saber. E aqui vem o que ficou dentro desta chave, é exponencial do logaritmo neperiano de algo, né? E daquela propriedade do logaritmo neperiano, etc., vem que o que está aqui dentro é diretamente 0,8204. Então, esse termo que aparece na resposta exponencial do logaritmo neperiano desse número multiplicando t, né, é equivalente a 0,8204 elevado a t. Essa é a observação. Né? Então, a nossa solução do problema, né, às vezes, se você vai consultar um livro, né, pode ser que no livro a solução não venha escrita exatamente como está aqui em cima. Pode vir escrita como Q igual 100 vezes, e aqui vai 0,8204 elevado a t. Essa era a observação que eu queria fazer aqui. Né? Que o que está aqui em cima pode ser escrito desta outra forma. Né? Isto aqui continua sendo uma função exponencial, pessoal. Só que a base já não é mais o número e, como está aqui em cima.
né? A base aqui é o número 0,8204, mas tem esta nova base elevada ao tempo t. São formas equivalentes de se escrever a solução. E é bom que vocês saibam que você pode passar de uma para outra, porque tal como eu falei, às vezes vão consultar a resposta em algum livro, de algum exercício, por exemplo, este exercício, e bem poderia acontecer que a resposta do exercício não venha dada no formato que eu coloquei aqui em cima, mas venha dada no formato que eu coloquei aqui embaixo. Né? E vocês têm que estar em condições de se dar conta de perceber que são equivalentes. Ok? Muito bem, então, este exemplo, coloquei este exemplo já como um exemplo de uma EDO, né? No qual foi necessário conhecer o conceito de taxa de variação, né? Porque o próprio enunciado dizia que o material desintegra a uma taxa proporcional à quantidade presente. E daí a gente montou isso numa equação, surgiu uma equação diferencial, mas foi chave para montar essa equação saber que a taxa corresponde à derivada de Q com respeito a T. Né? Bom, então agora vou passar para mais um tópico, voltando aqui às coisas aplicadas das EDOs. Né? Vou resolver para vocês 3 exemplos de modelagem, né? Ainda com equações de variáveis separáveis, para que vocês vejam que, com o que vocês sabem em cálculo 1, já se pode abordar uma série de problemas muito aplicados, né, para os quais para resolver eles, é simplesmente utilizar os conceitos que vocês aprenderam em cálculo 1, que são muitos, os conceitos e também as técnicas, né, técnicas de integração. Então, vamos lá. Então, vamos colocar isso aqui como tópico 1.4. Alguns problemas de modelagem. Então, veremos 3 exemplos. Né? E estou aqui para começar, né? Mas no transcurso da disciplina, quando a gente começar a estudar outras EDOs mais complicadas e técnicas para resolver essas EDOs, eu vou estar colocando de tempo em tempo problemas de modelagem, porque isso é uma coisa chave. Tá? Não dá para se fazer uma disciplina de EDO 1, né, sem saber que as EDOs se aplicam em exemplos muito concretos, né, que vêm de alguma modelagem. Né? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Exemplo 1. É um problema de mecânica. Vou colocar aqui. De mecânica com maiúsculo. Mecânica é uma área da física, né, onde se estudam os fenômenos físicos, né, cuja descrição é natural em termos de forças. Né? Então, quando é um problema de mecânica, é um problema onde, para resolver a incógnita de um exercício, é necessário fazer uma montagem das forças que estão participando aí. Não vai ficar claro com este exemplo. Ao pular em forma vertical, este é um exemplo de um paraquedista. Em forma vertical. Um paraquedista cai devido ao próprio peso.
como é de se esperar, né? Cai devido ao próprio peso, mas aqui vem um ingrediente extra, por se tratar de um paraquedista que utiliza um paraquedas, né? E diz que encontra uma resistência do ar proporcional à velocidade dele. Então esse é um problema, como se fosse um problema de queda livre. O paraquedista está caindo devido ao próprio peso, beleza? Mas o que torna diferente este problema daquele outro de uma bolinha que cai é que neste caso é importante levar em conta a resistência do ar, né? Que se opõe, digamos assim, à queda desse objeto. Então, se a massa do paraquedista for m, um parâmetro m, se a massa do paraquedista for m, né, e o coeficiente de proporcionalidade da força resistiva for c, né, e o coeficiente de proporcionalidade da força resistiva, vamos continuar aqui do lado esquerdo, da força resistiva por C, dois pontos. Letra A. Encontre uma EDO para a velocidade do paraquedista B como função do tempo t. Encontre uma EDO para a velocidade do paraquedista V, né, como função do tempo t. Essa é uma primeira pergunta. Segunda pergunta. Se em t igual a zero, ou seja, no instante inicial, o paraquedista cai do repouso, ele estava parado inicialmente, estava em repouso, encontre a velocidade como função do tempo. Olha, vou colocar aqui para denotar a velocidade Vy, né? A velocidade ao longo do eixo y. Em vez de V, vou colocar Vy, tá? Então, o que diz na questão da letra B? Diz se em t igual a zero, o paraquedista cai do repouso né? E matematicamente, como se demanda isso, significa que a velocidade seja zero nesse instante, não em todo instante, nesse momento, no momento inicial. Aí ele estava em repouso.
né? Então, se essa for uma condição inicial, né, encontre a velocidade, né, do paraquedista dy como função do tempo t. Né? Interessantíssimo encontrar como varia a velocidade do paraquedista em função do tempo t. E letra C diz qual é a velocidade limite do paraquedista. Essa é a letra C. Então, vejam que bacana a observação antes de resolver o exercício, né? Antes de entrar no detalhe de resolver o exercício, né? A gente já sabe, vocês já sabem de física, do colegial e do que eu tenha visto na primeira disciplina de física aqui na Unifei, né? Que quando tem um corpo em queda livre, uma bolinha, eu tenho um exemplo, né? Ela começa a cair e aumentar a velocidade do movimento acelerado, né, com a aceleração g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas a coisa é que começa a aumentar a velocidade e a velocidade cresce sem parar, né? Só se interrompe tudo isto no momento em que a bolinha se encontra com o nível do chão, né? Mas se a gente estiver soltando a bolinha de um prédio de 10 andares, né, e for compacta, né, não uma coisa extensa, porque se for extensa e solto de um prédio alto, vai chegar um momento em que o efeito da resistência do ar vai ser importante, né, vai afetar a queda desse objeto, né? Então, nesse caso, digamos, o caso da queda livre é o caso quando a gente ignora esse efeito da resistência do ar. Então, por isso pensemos numa coisa compacta, mas que eu vou lá num prédio de 10 andares e eu solto lá de cima, né? Então, suponhamos que a resistência não interfere, né, na queda dessa bolinha. Então, está caindo direto, então a velocidade aumenta e aumenta sem parar, né? O único que acontece é que quando chega lá no andar térreo, digamos, aí para o movimento todo por causa da colisão. Mas se não tivesse o andar térreo ou o nível do chão, continuaria aumentando, crescendo indefinidamente, né? Quando é queda livre, isso é o que acontece. A velocidade cresce, cresce, cresce sem parar, pode crescer até um valor arbitrariamente grande, tá? Mas, quando a gente leva em conta o efeito da resistência, pelo menos numa modelagem como esta, né? A gente vai dar mais detalhe. A modelagem a modelagem da força de atrito é dizer que essa força é proporcional à velocidade, mas tem outras, mas sempre se chega a uma conclusão, uma que tem na letra C, de que há uma velocidade limite, ou seja, a partícula pode começar do repouso, começa a ser acelerado e aumenta a velocidade, mas chega um momento em que chega uma velocidade limite, e a velocidade não aumenta além desse valor limite, só como máximo chega até esse valor limite. E daí continua com velocidade constante, daí em diante, né? Isso não acontece no movimento de queda livre, aquele primeiro que eu falei, da bolinha que cai, cuja velocidade cresce sem parar. Bom, é uma coisa bacana que agora a gente pode confirmar aqui matematicamente na hora de resolver este problema que leva em conta a existência do ar e de confirmar matematicamente que há uma velocidade limite. Que a partícula não pode, a velocidade do paraquedista não pode ser maior do que um determinado valor. E é pedido se encontrar esse valor aqui. Bom, vamos lá. Vou apagar aqui, mas quero manter o enunciado para ver a primeira parte, né? O que é pedido na letra A? Encontrar uma equação diferencial para a incógnita deste exercício. Há uma sutileza neste exercício. Neste exercício não está sendo pedido a posição do paraquedista y como função do tempo t. Bem que poderia ser pedido, né? Porque isso é de extrema importância, né? Mas
para simplificar as coisas, este problema só está pedindo a velocidade do paraquedista. Tá? Repito que se poderia sim propor como exercício, como questão, encontrar a posição do paraquedista como função do tempo t. Isso vai um pouco além da dificuldade deste exercício, né? Mas uma primeira resposta, digamos, anterior a responder como varia a posição do paraquedista como função do tempo t, é responder como varia a velocidade t. Então, na letra A se pede encontrar uma equação diferencial, né, para a velocidade do paraquedista como função do tempo t. Né? Conhecida essa equação, depois na letra B está sendo dito, olha, resolva essa equação e acrescente como condição inicial que em t igual a zero, no momento inicial, a velocidade vale zero. Ou seja, seria o que a gente chamou de PBI, né? Uma equação diferencial de primeira ordem acompanhada de uma condição inicial, e aí a gente resolve esse problema. E a letra C já é para examinar a nossa solução matemática e ver que de fato aparece uma velocidade limite. Tá? Então, temos que montar a equação diferencial, né? Que essa é uma parte chave desse exercício, né? Vocês veem que nesses problemas de modelagem, né, em geral vão ter duas partes. Parte 1 é traduzir o enunciado do exercício em termos de uma equação diferencial. Essa parte é não trivial, né? Uma vez que for feito isso, vem a segunda parte, que é a parte matemática mesmo de saber resolver essa equação diferencial. Mas sem a parte 1, sem ter sido capaz de montar uma IDO, a gente não tem nada no exercício, né? Então, é chave sim saber interpretar o enunciado e transferir essa informação para uma equação diferencial. Então, onde vem dada aqui a equação diferencial, né? Aqui está mais solapada, né? Mas dizia aqui no enunciado que este é um problema de mecânica, aquela área da física onde a descrição dos fenômenos, né, é realizada por meio das forças que agem sobre, neste caso, o corpo. O corpo seria o paraquedista. Então, né, a gente começa aqui na letra A fazendo um diagrama de forças. Tá? Então, a gente tem nosso paraquedista aqui um desenho. Tá? Aqui ele está segurando o paraquedas, né? Aqui tem o paraquedas. Tá? E aqui ele está segurando esse paraquedas aí, etc. E ele está caindo, né? Mas na nossa modelagem, a gente vai fazer assim um diagrama de forças. Então, nesse diagrama de forças, a gente idealiza o nosso objeto de estudo, que é o paraquedista, como se fosse algo pontual. E aqui a gente representa, por um lado, tem uma força que é o peso do paraquedista, né? E o peso é calculado a partir da massa vezes a aceleração de gravidade. Então vejam que a massa é um dado do exercício. Nesta última frase aqui do enunciado diz: se a massa do paraquedista for m. Então é um dado do exercício, né? E aqui, na hora de calcular o peso, aparece aquele m. Tá? E neste exercício, né, como eu já exaltei para vocês, aparece uma força adicional que é chave. Para um paraquedista é chave que existe esta força adicional da resistência com o ar, né? E a modelagem deste exercício diz que essa resistência vai ser modelada com uma força proporcional à velocidade com que está caindo o paraquedista, né? Então, que seja proporcional à velocidade, né, a gente escreveria aqui como força de resistência proporcional à velocidade Vy. Né? Força da resistência, símbolo de proporcionalidade à velocidade Vy.
E a gente já se encontrou com esta noção de proporcionalidade, dito em fórmula, isto é equivalente a dizer força de resistência igual a alguma constante de proporcionalidade vezes a velocidade v. E aqui no enunciado diz o coeficiente de proporcionalidade da força resistiva é C. Então, a constante a ser colocada aqui é C. Né? Essa força de resistência do ar vem modelada como uma constante C, que é um dado do exercício, vezes a velocidade. Então, aqui, nesse diagrama, aqui a gente coloca C vezes a velocidade. Né? E essas são todas as forças que agem sobre o corpo, são todas verticais. Né? O paraquedista diz aí no enunciado que cai somente verticalmente. Se houvesse vento presente, né, e a gente quer levar em conta esses efeitos, é um problema que se torna mais complexo, que quando a gente tiver mais soltura, se pode resolver sim, é um problema no plano XY, e o paraquedista vem caindo assim, seguindo uma trajetória curva agora, já não é uma reta vertical, né? É curva porque há vento também. Esse seria um problema a ser resolvido posteriormente, depois de ter resolvido este primeiro problema, tá? Estamos indo passo a passo. Muito bem, então agora sim que eu vou apagar, porque já usei as informações do enunciado, né, que a massa do paraquedista é m, e que o coeficiente de proporcionalidade da força de resistência do ar é C. Né? Então, de onde vai surgir a EDO? Vai surgir do mesmo jeito que a gente montou a EDO quando era o problema da queda da bolinha. Como que foi que eu montei essa EDO? Eu utilizei a segunda lei de Newton, uma lei que vale ouro. Né? Segunda lei de Newton, o somatório das forças que agem sobre o corpo, né, é igual a massa vezes a aceleração. Na verdade, a segunda lei de Newton é vetorial, né? Aqui tenho que pôr força vetor, e aqui do lado direito tenho que pôr aceleração vetor. Né? Mas se eu me concentrar num dos eixos, neste caso o eixo Y, porque tudo está acontecendo no eixo Y, né? O paraquedista não se movimenta, né, para a esquerda nem para a direita, pela idealização deste exercício, né? Então posso considerar tudo componente Y aqui. A componente Y da aceleração e aqui a componente Y das forças que estão agindo. Quais forças? O peso e a força de resistência do ar. Então, abrindo esta equação que vem da segunda lei de Newton, tem uma primeira força. Então, vejamos, a gente tem que colocar um sistema de eixos, né? Vai ter o eixo vertical Y, mas tenho que deixar claro se eu vou colocar Y apontando verticalmente para cima ou se eu vou colocar Y apontando verticalmente para baixo. Isso influi sim na hora de colocar o sinal destas forças. Né? Se eu colocar o eixo Y apontando verticalmente para baixo, então o peso mg está agindo positivamente segundo esse eixo, vai levar um sinal mais, porque está apontando na mesma direção do eixo Y positivo, mas esta força resistiva se está opondo, vai para cima, vai levar um sinal menos na hora. Então, escrevamos isso. Aqui vai ser menos C vezes Y, o sinal menos, e o peso vai ser mais mg. E tudo isso igual massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração, e aqui vem o conhecimento de cálculo 1, como está relacionado a aceleração instantânea de um corpo com a velocidade instantânea desse corpo, por meio da derivada. A aceleração instantânea é a primeira derivada da velocidade instantânea. Né? Se a gente tivesse estado considerando o eixo
Y positivo para cima, né? Então, aqui, positivo para cima significa que a resistência do ar teria tido um sinal menos e o peso um sinal... A resistência do ar um sinal mais, por estar considerando positivo para cima, e o peso teria tido um sinal menos, né? Então, depende sim de como é orientado o eixo, e isso é uma escolha de cada um, da pessoa que resolve o exercício, se a gente decide colocar o eixo apontando positivamente para cima ou para baixo. Eu escolhi aqui colocar o eixo Y de cima para baixo, né? Chamando Y a posição do paraquedas.